Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando mais um AI Responde, aqui eu vou compartilhar os links pessoal nos grupos e tal. E a gente vamos, vamos depois a gente já vai começar aqui no mesmo esquema de sempre, né? Então, hoje a gente vai falar de aposentadoria. Quem escolheu o conteúdo de hoje foram vocês. Então, hoje a gente vai falar de aposentadoria, dos critérios, quais são os direitos da pessoa com deficiência e de mobilidade reduzida, tá bom? Mas vamos embora lá. Vamos quebrar tudo aqui. Live. Aposentadoria PCD. Quais são os direitos e benefícios? Partiu, né? Vamos compartilhar aqui. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta aqui que a gente vai responder, tá bom? Bom, galera, então vamos embora lá falar de aposentadoria para PCD, quais são os critérios e quais os direitos da pessoa com deficiência que é PCD. Bom, galera, a gente vai fazer no mesmo esquema de sempre. Eu vou falar o conteúdo de hoje. Aí depois que eu falar o conteúdo, eu respondo as perguntas da semana. Tanto lá dos grupos de WhatsApp, como do Face, como do YouTube, como do Insta, ou de vocês aqui que fizerem perguntas aqui no Face, tá? Então, se você tem pergunta e tá aqui no Face, pode fazer pergunta que eu vou responder depois. Bom, galera, aposentadoria para PCD. Quais são os critérios? Mudou ou não mudou com a reforma? Como é que a pessoa com deficiência com mobilidade reduzida, como é que ela é contada? As condições de aposentadoria para PCD. Bom, a aposentadoria PCD, gente, ela vem aí com critérios, tá, determinados desde 2013, tá bom? E ela não mudou quando houve a reforma previdenciária, tá bom? Ela continuou rigorosamente a mesma coisa. Nós, da pessoa com mobilidade reduzida, as nossas condições na aposentadoria especificamente continuou rigorosamente a mesma coisa, tá? Para nós não mudou absolutamente nada, tá? Quais são as condições de aposentadoria? Para nós, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, são duas possibilidades, tá? Ou aposentar por tempo ou por tempo de serviço, tá? Por contribuição. Lembrando que a aposentadoria necessariamente você precisa contribuir para um instituto de previdência, seja ela previdência federal, que é o INSS, previdência estadual ou previdência municipal. Não existe a possibilidade de você se aposentar sem contribuir para um instituto de previdência. Então, dito isso, basicamente, você ali, ou por tempo de serviço, ou por idade, pode se aposentar na condição de pessoa com deficiência. Para pessoas com deficiências, existem alguns critérios diferentes da pessoa, do trabalhador comum, tá? Que a gente vai falar aqui. Então, vamos lá. Vamos às condições, tá bom? Pessoa com deficiência por idade, tá? Meninos, tá? Tem 60 anos, pode se aposentar. Porém, você precisa ter 180 contribuições. O que é 180 contribuições? São 15 anos de contribuições. Se você dividir isso por 12, dá 15 anos. Então, você precisa ser
Homem, se você for se aposentar por idade, você precisa ter no mínimo 15 anos de contribuições e 60 anos. Meninas, 55 anos e 180 contribuições, tá? Isso por idade, tá, gente? Essa é uma das condições. A outra condição, que é a mais comum, que todo mundo me pergunta, todo mundo quer saber, que é a condição mais ali programática, que tem a ver com a condição do grau de deficiência, é a condições por idade, né? Contribuição por tempo de serviço, tá? Que aí tem a ver com o grau da sua deficiência, que vai do grau grave, moderado e leve, que é o que a gente fala aqui sempre, que é o que interfere, tá bom? Aí vamos lá. Com relação a homens, tá? Grau grave, tá bom? 25 anos de contribuição. Homem também ainda. Grau moderado, 29 anos de contribuição. Grau leve, 33 anos de contribuição. Aqui também é preciso colocar como um parênteses que aqui também precisa ter no mínimo 180 contribuições, tá? Meninas, tá? Grau grave da deficiência, 20 anos de contribuição. Grau moderado das meninas, 24 anos de contribuição. Grau leve da deficiência, 28 anos de contribuição. Agora vamos às perguntas. A mesma coisa, tá? Meninas também precisam ter 180 contribuições. Percebam que mesmo na condição de idade, quanto na condição de tempo de contribuição, ambos precisam ter no mínimo 180 contribuições. Ou seja, você precisa ter contribuído aí no mínimo para se aposentar como pessoa com deficiência 15 anos, tá? Mas vamos aqui às perguntas mais comuns, as complexidades mais comuns com relação à aposentadoria da pessoa PCD. Quem é que faz a avaliação do grau de deficiência, da condição funcional do deficiente? Quem faz essa avaliação? Bom, quem faz a avaliação é o próprio INSS. Tiago, eu consigo ter uma noção de que grau é a minha deficiência para eu já fazer a contabilização antes? Consegue. Se você tiver um laudo do seu médico, você vai saber de fato qual é a sua condição de grau de deficiência. Se a sua deficiência é moderada, se a sua deficiência é leve, se a sua deficiência é grave. Isso não vai mudar, tá, gente? Não vai mudar muito a avaliação do perito do INSS para o seu médico. Então, se o seu médico disser que o seu grau da sua deficiência é grave, o perito também vai dizer que é grave. Se o seu médico disser que a sua avaliação é moderada, o perito também vai dizer, tá, que é moderado. Como é que é feita essa avaliação? A avaliação é basicamente uma avaliação médica e clínica, tá? É da mesma forma que é feita, é um médico que é feito a avaliação. O que eu sugiro, tá bom? Que todo mundo que me pergunta, que eu atendo, eu falo. Tenha seu histórico clínico em mãos para levar no dia da avaliação, tá? No dia que você for ao INSS, tá? É um perito médico que vai te avaliar. E o que ele vai avaliar? Ele vai avaliar a sua vida? Não, ele não vai avaliar a sua vida. Ele vai avaliar o motivo que você está alegando que tem a deficiência. Então vamos a ela. Vamos dar um exemplo, tá? Se o motivo da deficiência for motor, ele vai se pegar a condição motora. Ele não quer saber se você tem um outro tipo de deficiência. Eu vou pegar o meu exemplo, tá? Eu tenho um problema de uma artrite óssea que não me permite ficar muito tempo em pé, que é uma artrite óssea no tornozelo. Então, em tese, vamos supor aqui, vamos fazer uma condição hipotética, se eu fosse dar entrada na aposentadoria por conta disso, ele ia querer saber meu histórico
médico sobre artrite óssea. Então é isso que você tem que fazer. Quando você for fazer alegação no perito médico, você tem que levar o seu histórico médico daquela patologia que você está alegando a deficiência, tá bom? Então, isso é muito importante. Outra coisa que muita gente pergunta, tá? Quem é aposentado pelo INSS pode receber outro tipo de pensão, de aposentadoria? Pode, desde que não seja pelo mesmo Instituto de Previdência, tá certo? Ou seja, se você sendo aposentado pelo INSS, você não pode receber outra aposentadoria pelo INSS no mesmo CNPJ, no CNPJ ou no seu mesmo CPF. Porém, se o seu pai, sua mãe deixar uma aposentadoria para você e você conseguir provar que você tem a necessidade dessa aposentadoria e essa aposentadoria da sua mãe for uma aposentadoria estadual, municipal, não federal, lembrando que INSS é Instituto Federal, não é municipal nem estadual, você consegue, tá? Você consegue juntar mais de um benefício previdenciário desde que não seja do mesmo Instituto de Previdência, tá bom? Então fique bem esclarecido. Outras perguntas que são muitas comuns, tá? Como são comprovados os graus de deficiência? Já falei aqui. Se você for trabalhar, tá bom? Você pode receber o auxílio inclusão mesmo estando aposentado? Pode, tá? A regra para o auxílio inclusão, mesmo a pessoa com deficiência aposentada pode receber. Para quem não sabe, o auxílio inclusão é o auxílio que prevê, que estimula a pessoa com deficiência a voltar ao mercado de trabalho, independente se ela está aposentada ou inativa, tá bom? Então, se você quiser conciliar ali, me aposentei, sou pessoa com deficiência, mas quero voltar a trabalhar, você pode solicitar o benefício do auxílio inclusão. O auxílio inclusão só que tem algumas regras, tá? O auxílio inclusão pode até 2 salários mínimos. Eu recebo mais, então não pode. Mas até 2 salários mínimos você pode aí receber o auxílio inclusão. O que mais precisa ter para receber o auxílio inclusão? Você precisa estar ali inscrito nos últimos 5 anos. No caso, como a gente está falando de aposentadoria aqui, então você precisa estar ali nos últimos 5 anos que você pediu aposentadoria, retroagir, que você estava também recebendo por algum motivo o BPC. Outra pergunta que é muito comum: Tiago, eu vou receber aposentadoria, mas a minha avó quer receber o BPC Loas e ela mora junto comigo. Ela pode receber? Pode, tá? BPC Loas e aposentadoria não entram para o cálculo da renda per capita, tá bom? Então, vocês podem receber 2 aposentadorias no mesmo grupo familiar, 2 BPCs no mesmo grupo familiar, um BPC e uma aposentadoria no mesmo grupo familiar e ainda solicitar benefícios públicos ou públicos federais, municipais e estaduais. Bom, galera. Bom, eu acho que sobre aposentadoria é isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma pessoa. Outra coisa que é muito importante. Isso é muito importante, pouca gente sabe. Eu quero fazer a perícia em casa, tanto médica quanto social. Eu posso solicitar, pessoa com deficiência, posso solicitar a perícia médica e social na minha casa? Pode, é seu direito, tá? Desde que o seu laudo e o seu relatório médico solicite isso, ou
o lugar que você vai fazer a perícia, né, que é indicado para a perícia, não tem acessibilidade. Então é um ou outro. Ou sua condição funcional não permite que você vá até o lugar, ou o lugar não permite que você, pessoa com deficiência, tenha acessibilidade. Aí você pode solicitar que tanto a perícia médica quanto a perícia social seja feita na sua residência, tá bom? Por isso que é muito comum aí, Brasil afora, principalmente em cidades menores, a perícia social ser feita dentro de casa. A gente já sabe que quando é condição na condição de judicialização, essa perícia já é determinada pelo juiz para ser feita em casa. Mas independente da judicialização, se você quiser que a perícia seja feita na tua casa, basta você apresentar relatório e comprovação médica, laudo médico e relatório médico, que você tem o direito que o INSS vá até a sua casa para que você faça tanto o laudo quanto a perícia médica quanto a perícia social. Para quem está chegando aí, boa noite a Carol, boa noite ao Thiago, boa noite a todo mundo. Quem está chegando aí, dá aquele like, compartilha a nossa live, porque a gente também depende de vocês para fazer um bom conteúdo. Bom, gente, se vocês quiserem fazer perguntas aqui na live, vocês podem fazer, que eu vou começar a responder vocês aqui, tá? Que eu já falei todo o conteúdo, agora a gente vai começar a responder as perguntas da semana, tá bom? Deixa eu colocar aqui vocês aqui. Vamos ver aqui o que vocês... Boa noite para todo mundo, boa noite para quem tá chegando. Eu vou responder o pessoal aqui que mandou pergunta no WhatsApp. Aí conforme vocês forem mandando aqui no Face, eu vou respondendo vocês também, né? Bom, eu tenho uma pergunta aqui muito interessante. Foi me perguntado, na verdade, foi falado, e eu acho que é importante a gente falar para todo mundo aqui. Foi comentado num dos grupos de WhatsApp que tem um convênio Brasil afora aí, colocando barreiras para receber pessoas com deficiência, tá? Isso é inconstitucional, tá? Os convênios médicos não podem colocar barreira para que, ou cobrar mais por conta que a pessoa, a criança ou a pessoa é com deficiência, tá? O que eu sugiro a vocês? Se o convênio fizer isso, simplesmente não contrate esse convênio. E outra, denuncie esse convênio à ANS, e se você sentir discriminado, faça um boletim de ocorrência e vá ao Ministério Público, tá? Não deixe barato isso acontecer, tá bom? Boa noite para aí o Anselmo, boa noite para Valéria, boa noite para o pessoal, tá? Eu tenho uma pergunta aqui que eu achei sensacional, que é... O Beni me perguntou uma coisa que eu achei muito legal. O Beni me perguntou aqui se a prótese ou a órtese dele quebrar no trânsito da casa dele até o trabalho, de quem que é essa responsabilidade? No caso dele aqui, a cadeira de roda que aconteceu, tá? Bom, é responsabilidade do empregador, tá? Isso entra na lei trabalhista, né? Tá nas NRs, tá bom? Então, se você estiver em horário de serviço, estiver entre o trabalho, entre a tua casa e indo para o serviço, tá bom? E houver algum acidente, seja ele no ônibus, seja ele com a sua órtese, com a sua prótese, por qualquer razão, a responsabilidade de forma integral, segundo a lei, tá bom? É do empregador, tá bom? Então,
essa responsabilidade de dar a melhor condições de você ir e vir, se deslocar entre a sua casa e o trabalho e a sua casa, é inclusive responsabilidade do empregador, tá bom? Então aí vocês já fiquem sabendo que é responsabilidade sim do empregador, tá bom? Vamos ver outras perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, pessoal. Que ele tá falando 180 meses, né? O pessoal tá perguntando aqui dos 180 meses. Os 180 meses é o seguinte: os 180 meses é o mínimo que você precisa contribuir para ter de fato o cálculo correto no INSS, tá? Independente se é tempo de serviço ou idade, tá bom? Você precisa ter ali no mínimo 180 meses de contribuição. O que é 180 meses? É pagar lá o desconto no contra-cheque. Tiago, é possível trabalhar e ainda receber benefícios? É sim, Tiago, é sim, é muito possível, tá? As pessoas têm aí uma distorção do que é o direito da pessoa com deficiência, Tiago, e muitas vezes, tá, o direito da pessoa com deficiência, ela não está ligada à condição de financeira da pessoa. Pelo contrário, tá? A Lei Brasileira de Inclusão não diz que os direitos da pessoa com deficiência estão ligados à condição financeira. Algumas coisas estão ligadas à condição financeira, mas eu afirmo a vocês que a maioria dos direitos não estão ligadas à condição financeira, tá? É o que a maioria das pessoas pensam, é que os direitos da pessoa com deficiência só está ligada ao BPC. Não, tá? O direito da pessoa com deficiência está ligado a tudo que tem na LBI. E na LBI tem diversos direitos, tá? Diversos benefícios que a pessoa com deficiência, a pessoa com mobilidade reduzida pode usufruir, independente se ela trabalha, se ela tem uma condição de vida boa, ruim ou precária. É claro que conforme menos condições financeiras você tem, mais direitos você vai ter na lei. Porém, tem muitos direitos aí que você pode trabalhar, ter uma boa condição de vida e usufruir assim, viu, Thiago? Tem muita coisa aí que dá para usufruir dentro da Lei Brasileira de Inclusão, tá bom? Que mais? Eu acho que perguntas aqui é só do Thiago, então eu vou ali pro WhatsApp ver outras perguntas, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês façam aqui que eu vou responder com o maior carinho e prazer, tá bom? Bom, vamos ver aqui. O pessoal tá me perguntando aqui, Thiago, é possível conseguir 2 BPCs ou 2 aposentadorias? Bom, eu acabei de falar aqui, é possível sim, tá? É possível conseguir. Primeiro a gente precisa entender, eu vou explicar aqui para vocês o que é grupo familiar, tá? Grupo familiar não é as pessoas, por exemplo, eu sou casado com a Maria é casada com o Thiago, e isso consiste em um grupo familiar. Não, grupo familiar são aquelas pessoas que moram embaixo do mesmo teto, tá? Então não importa se você é casado, se você não é casado, não importa se você está separado ou se você está separado só de corpos, né? Isso importa. O que vai interferir na constituição do que é renda per capita para o governo, né? Para a instituição pública é quantas pessoas ali têm condições de fato dentro daquela casa, têm condições de fato de contribuir para trabalho. Então vamos pôr assim, são 2 adultos, um idoso, 2 crianças e um deficiente. Dessas 4 pessoas, só 2 podem contribuir, certo? Porque são 2 menores, um idoso que já está aposentado e um deficiente. Então só 2 pessoas são aptas a contribuir
socialmente. Então é isso que importa. Não importa se essas pessoas são casadas, se elas não são casadas, se elas são só amigadas, se elas não são amigadas, se elas estão ali de favor ou não. Grupo familiar para a lei é isso. Ah, Thiago, eu me separei e só que eu não me separei no civil, no papel, tá? O meu marido mora lá onde Judas bateu as botas e eu tô aqui. Eu posso? Pode, tá bom? Você pode tranquilamente solicitar ali o benefício, porque ele não está mais ali morando com você, tá bom? Vamos pegar aqui. Boa noite. Trabalho em ACTE como professor, tenho 23 anos de INSS, sou PCD, leve. Quanto tempo levo para aposentar? Bom, é o que eu tava falando aqui, Hernandes, tá? Meninos, se você é leve, você vai aqui ou você vai trabalhar 60 anos, tá? Com 180 contribuições, já que você é leve, ou 33 anos de contribuição, tá, Hernandes? Isso aí é com um mínimo de 180 contribuições, tá bom? Aí você decide qual você quer. A gente, nós PCDs, temos essa vantagem, né? Nós podemos escolher ou tempo de contribuição ou tempo de serviço. E o nosso tempo de contribuição, né, é menor, né? Ele é menor, tá? É um tempo menor que o tempo das pessoas ali ditas comuns, da maioria das pessoas, ó. Tá bom? O Anselmo tá falando aqui, olá, eu trabalho e minha deficiência é motora, sinto muita dor crônica no trabalho na garra e até hoje não consigo outro benefício, já fui negado no INSS e na Federal. O que eu posso fazer? Bom, Anselmo, a primeira coisa que você precisa saber é o motivo da negação, tá? Eu costumo dizer que existe uma pesquisa e isso não é meu dado, não é um achismo, é dado técnico, é dado do INSS, tá? Entre 9 a cada 10 benefícios negados, Anselmos, para a pessoa com deficiência, tá? A maioria das vezes o erro é administrativo, tá? Existe erro documental, má informação, a gente não coloca as informações corretas, enfim. Então, o que eu diria para você, Anselmo, a primeira coisa que você deve saber é o motivo da negação do seu benefício. Assim que você souber o motivo da negação do seu benefício, tá bom? Eu sugiro que a gente aqui no Adequando, a gente tem uma consultoria, a gente tem mentoria para ensinar vocês a pedirem, a solicitarem os direitos de vocês sem erro nenhum, tá? Para vocês não errarem aí o direito e vocês conhecerem o direito de vocês. Então, se você quiser, Anselmo, a gente tem grupos de WhatsApp e tal, vem aqui com a gente, conversa com a gente, mas o primeiro momento zero para você saber, até para a gente partir, para a gente saber da onde partir, é você saber o motivo da negação do benefício para você, tá bom? Bom, galera, eu vou ver aqui mais uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp, porque a gente já tá terminando, já tá dando... Achei interessante aqui, ó, a Isabela tá perguntando para mim, Thiago, minha filha é autista, ela tem direito à aposentadoria que você tá falando? Que você tá de deficiente? Sim, tem, tá? As pessoas não entendem, mas eu vou morrer de falar aqui, porque eu acho que é uma obrigação nossa como levador da informação. Pessoas com autismo, né, ou qualquer outro tipo de limitação funcional neurológica, tá? Ou neuropsicológica, ela é considerada pessoa com deficiência caso traga algum tipo de barreira para a vida dela, tá? O que é barreira? Vamos lá, o artigo 2º
da Lei Brasileira de Inclusão, tá? Pessoa com deficiência é qualquer pessoa que tem algum tipo de barreira, tá bom? Que cause barreira neurológica, biológica, física ou sensorial, tá bom? Então, qualquer tipo de barreira, a pessoa é considerada pessoa com deficiência. Então, ela é ali o autismo, tá? Ao contrário de muita gente, que muita gente acha que não, o autismo é considerado pessoa com deficiência perante a lei, tá bom? Então, aí pode ficar tranquilo que a pessoa com autismo tem todos os direitos resguardados ali na Lei Brasileira de Inclusão. Você pode desfrutar de todos os direitos ali contidos, tá bom? Bom, galera, deu 7h30. Vamos fechar a casinha aqui. Eu espero que eu tenha respondido todos. Eu acho que sim, né? Bom, galera, o Então, Anselmo, eu vou responder essa aí para você. A questão de quando sempre que as pessoas falam, o que eu digo é o seguinte, né? Qual é a alegação clínica, né? O que você pode fazer é referente ao que você alega, não ao que você faz, tá? É o que eu estou falando para vocês. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de novo do meu caso, tá? Eu tenho uma deficiência na mão, mas eu também tenho um problema crônico no pé. Se eu chegasse lá alegando que eu não posso ficar em pé, mesmo tendo a deficiência na mão, o perito ia dar bola para minha mão? Não. Ele ia querer ver a condição da alegação do meu pé. Então, o que a gente precisa fazer, Anselmo, para não ter condições, porque o perito, quando vai fazer a avaliação clínica sua, ele é um médico, tá? Ele é um perito médico, tá? Ele pode até não ser um especialista na sua área, mas ele é um perito médico. Ele quer saber de documentos histórico clínico relacionado à deficiência que você alega, à patologia que você alega. Então, o quanto mais documentos de medicação, tratamentos, cirurgias, condições clínicas, condição funcional, tudo que você tiver com relação ao que você alega que você não consegue exercer, que você não consegue fazer, é para você estar junto. Então, assim, muitas vezes é falta ali de informação para que o perito médico entenda a sua alegação, tá? Muitas vezes é falta, a maioria das vezes, na verdade, tá? É falta de documentos nossos. E aí eu não culpo ninguém, porque a gente não tem esse tipo de informação, né? Ninguém nos informa que a gente precisa levar esse tipo de documento, ninguém nos informa que a gente precisa estar levando esse tipo de documento, muito menos o INSS. Então, aí é fazer ali um juntado de todo o seu histórico clínico e no dia que você for fazer a avaliação médica, a perícia médica, ele saber o porquê você tá pedindo aquele benefício, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa live, quem escolheu o assunto foram vocês durante a semana, tá bom? Dá aquele like, compartilha o conteúdo, comenta aí, marca quem precisa e até a próxima semana. Fiquem com Deus, bom final de semana para vocês. Eita.